Será que é verdade que o exame de mamografia usa 200 vezes mais radiação que um exame de raio-x? Ou ainda, será que é verdade que mamografia dá câncer de mama? Melhor do que eu só explicar, eu vou mostrar pra vocês, mas antes vamos por partes. Bom, primeiro sobre a dose. Gente, não. Mamografia não usa 200 vezes mais radiação que o raio-x, e eu vou mostrar para vocês, começando pela literatura. Um dos órgãos que a gente tem que é autoridade com relação ao uso de radiações em exames médicos é o Colégio Americano de Radiologia, ACR. E eles produziram esse material em conjunto com o ICRP sobre doses médias em cada uma das modalidades de exames que usam radiação ionizante. E se a gente for olhar aqui na tabela, a gente consegue encontrar a mamografia listada ali com uma dose de 0,2. E a gente também consegue encontrar ali um raio-x de tórax com uma dose de 0,1. Ou seja, uma mamografia tem 2 vezes mais radiação que um exame de raio-x, e não 200 vezes. Provavelmente alguém errou nas contas aí na hora de fazer essa conversão e essas proporções, ou simplesmente pegou esse dado, de alguma referência que não é confiável. É importante pontuar aqui, pessoal, que essa questão de dose de radiação por exame varia de acordo com uma série de fatores, como, por exemplo, a modalidade de exame, a quantidade de radiografias que a gente faz da estrutura, a estrutura que está sendo estudada, a densidade, a espessura, etc. Até o próprio equipamento tem variações com relação ao fabricante. Então isso quer dizer que a gente pode encontrar algumas variações, mas de modo geral as doses costumam ser muito próximas dessa tabela que eu mostrei para vocês. Eu fiz algumas medições em parceria com o meu chefe, o Ivan, que é físico médico, nós trabalhamos com proteção radiológica, então isso é o nosso dia a dia. A gente está utilizando esse equipamento aí que serve para medir alguns parâmetros relacionados ao equipamento e à dose de radiação. Então a gente está colocando primeiramente o sensor aí no nosso raio-x, a gente replicou uma técnica para radiografar um tórax e a gente fez o disparo e medimos 4 mg, que é uma unidade de medida para radiação. Agora a gente vai colocar esse mesmo sensor na mamografia, colocamos uma técnica para exame de mamografia e o resultado de dose deu 4 também. Vocês viram como essa questão de dose é relativa? Mas percebam que num raio-x de tórax geralmente a gente tem 2 exposições, uma de frente e uma de perfil. Enquanto que na mamografia a gente tem 4 exposições, uma vista de cima e uma lateral de cada mama. Então isso quer dizer que, na verdade, a gente vai ter ali uma exposição de 8 mg para um tórax e 16 mg para uma mamografia. Novamente, a proporção é 2 vezes maior. Agora, será que essa dose realmente é o suficiente para induzir um câncer de mama? Para responder essa pergunta, eu estou trazendo aqui para vocês algumas literaturas de radiobiologia, que é justamente o estudo dos efeitos da radiação no corpo humano. Como eu trabalho com proteção radiológica, o estudo da radiobiologia é fundamental para que eu consiga exercer a minha profissão. E assim, na literatura, a gente realmente encontra reportado que existe sim uma correlação entre câncer de mama e exposição à radiação, porque isso já foi observado em certos grupos populacionais. Só que isso acontece geralmente quando a gente tem exposições com uma intensidade de radiação muito alta ou então com uma frequência muito grande, como por exemplo, pacientes que, quando crianças, tiveram que fazer irradiação da região do tórax para tratar linfoma, que irradiaram o mediastino e o feixe passou em cima da mama. Por causa da quantidade de radiação, isso no futuro realmente trouxe uma problemática para esses pacientes. Ou então mulheres que ficavam presas em um sanatório na década de 70 que faziam radiografias diariamente da região do tórax para rastrear a tuberculose. Ou seja, a mama de fato tem uma sensibilidade à radiação, mas observem que isso acontece em situações muito específicas, onde a gente tem uma exposição muito excessiva à quantidade de radiação. Vocês viram a medição que eu fiz aí, a quantidade de radiação na mamografia de fato é bem baixa. Mas além disso, na medicina, existe um princípio quando a gente vai utilizar radiações em algum paciente que se chama justificativa. O que isso quer dizer? Se o benefício que o exame que usa radiação for maior do que o prejuízo causado pela radiação, esse exame deve ser feito, porque o benefício do paciente vai ser um diagnóstico. E quando a gente está falando de câncer de mama, isso é ainda mais prevalente, porque o câncer de mama, para que a gente consiga ter um bom tratamento e para que a pessoa sobreviva, ele precisa ser detectado precocemente. E não existe outra modalidade de imagem que tenha a mesma precisão diagnóstica de rastreio que a mamografia possui. Então, por essa razão que o exame de mamografia é mais do que justificado perante essa questão de proteção radiológica. Então, o benefício do rastreamento precoce é muito superior a qualquer risco relacionado à exposição à radiação. Então, tendo visto esses dados, a gente pode concluir que realmente a chance de um câncer de mama radioinduzido aparecer é muito menor do que o risco relacionado a paciente ter uma lesão e deixar de fazer o exame e essa lesão acabar aumentando e essa pessoa ter um agravamento no quadro.